Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral FM, a sintonia da verdade, da felicidade. Até me enrolei aqui. Estar com vocês mais uma vez nesse programa Encontro com as Paróquias é muito bom. Hoje nós vamos até o coração de Copacabana, a princesinha do mar, aquela que deu origem ao bairro de Copacabana, a paróquia Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima. E quem vai conversar comigo hoje é o vigário paroquial, Padre Adriano Marques. Seja muito bem-vindo, Padre. É uma alegria estarmos juntos nesse encontro com as paróquias, vivenciar este momento de estarmos juntos com os nossos ouvintes e poder experimentar, né, esse encontro, né, essa experiência que fazemos todos os dias com o Senhor e naquela, como o Senhor mesmo disse, que é a princesinha do mar, que deu o nome a Copacabana, possamos prestigiá-la cada vez mais, porque tem até um nome de uma rua, Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Né? Então tem que sempre não fazer esquecer essa origem. O senhor foi chamado pelo nome também, né? Então, Sim. Padre Adriano, poderia nos falar um pouco, contar sobre o seu chamado para o sacerdócio. O chamado ao sacerdócio foi observando um sacerdote. Né? Na minha paróquia de origem, São Rafael Arcanjo, em Vista Alegre, Padre Alberto, né? Onde tem o famoso Terço dos Homens, né? Diácono Melquisedeque, né? E observando aquele sacerdote no mais simples serviço, porque eu acompanhava ele até uma capelinha que era a creche da paróquia, que ele celebrava a missa, e nesse acompanhar dele, ele parou numa casa e colocou uma cesta básica. Aí eu falei assim para o padre, o senhor não vai chamar? O senhor não vai falar nada? Aí ele, não, eu sei que essa família precisa. E esse gesto, né, não simplesmente do altar, que é profundo, claro, que eu vi, observava, mas esse gesto de que a mão direita faça, que a esquerda não veja, foi um gesto que me chamou a atenção para a vocação. Que o sacerdócio era esse serviço, né, do silêncio de Maria poder servir totalmente. Então isso me chamou a atenção e foi amadurecendo no meu coração essa vontade de entender mais o que era ser padre, de aproximar. Eu tinha 11 anos de idade, né? Então tinha muito o que aprender ainda. Né? Minha mãe não aceitava a minha vocação, ela dizia que eu ia ser padre de uma freira só. Uhum. Até hoje não compreendo muito bem o que ela queria dizer, mas a gente vai entendendo. Porém, ela não deixava, então não podia entrar nem no seminário menor. Eu tinha que obedecer, obediência, e fui crescendo, querendo mais entender, aprofundando mais. Entrei para ser coroinha, entrei depois no Crisma para poder, né, conhecer mais a Deus, e assim fui confirmando. Uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu fui a um retiro do Crisma, que foi o primeiro dia do retiro, e o retiro ele era numa fazenda. E eu fiquei abismado com aquela fazenda, uma fazenda no interior de Itaipava. E aí eu falei assim, caramba, que fazenda bonita, cheia de símbolos de bispo, não sei o quê. E aí eu fui, voltei do retiro, experimentei, e ali eu disse sim à minha vocação mais uma vez, né, que escolhi até o tema da minha vocação, foi nesse retiro, que foi tirado do Salmo 68, versículo 10, o zelo por tua casa me consome, né? Peguei desse retiro e estou levando para a minha vida toda. E eu, quando entrei para o seminário, que eu fiz a experiência vocacional, depois já com 25 anos, depois de um tempo de amadurecimento, eu deixei minha mãe bem, e aí no primeiro dia do encontro do retiro no seminário, eu volto para a mesma fazenda que eu estava com 17 anos no Crisma. Fazenda das Arcas. A Fazenda das Arcas, a fazenda do Seminário São José. Como que eu ia adivinhar? Aquela fazenda era a fazenda que eu ia ter uma experiência todos os anos
de poder voltar ao primeiro amor. Olha, Poder experimentar esse primeiro amor sempre, todos os anos, para não perder este caminho do sacerdócio, né? Então, é coisa que a gente não consegue compreender, mas são os desígnios de Deus, que vai nos orientando, nos guiando. Então, essa experiência da fazenda, para mim, chamou muita atenção no início da minha vocação, no amadurecer, no aprimorar, né? Então, foi, assim, de uma forma resumida, né? O primeiro caminho, né, diante do sacerdócio. Um passo que o senhor falou sobre o padre, né, que colocou lá só o alimento. Sim, só o alimento. Você não era só o homem do altar, né? Não. Mas era o homem humano, né? É o que eu que queria. há uma preocupação, né? Sim. Com o outro, né? Sim. Muito interessante. Porque tanto que o tema que eu escolho, zelo por tua casa me consome, é essa experiência profunda com o serviço. E essa questão da tua mãe. Sim. Padre de uma freira só. Padre de uma freira só. Essa freira é a igreja, padre. É a igreja. É o sentido que ela quer dizer. Sim, sim. De uma freira só. Sim. Essa é a igreja. Essa é a igreja. É o seu compromisso. É a esposa. Né? A esposa. A esposa. Muito interessante. Você entende, mas entre as linhas, né? Depois o Espírito Santo vai abrindo. Vai abrindo, vai mostrando. Só tem que estar atento. Atento ao chamado. Né? Mamãe sabe o que fala. Sabe. Toda mãe sabe o que fala. Tanto que quando eu recebi a batina, eu estava muito nervoso, porque Dom Pedro Cunha, na ocasião, fez aquela missa para dar bênção à batina e tal, acolher os pais, e ele pediu para que minha mãe fosse. E eu falei assim, não. Minha mãe? Não tem outra pessoa que a gente possa chamar? Porque minha mãe não aceita a vocação ainda. Então, você pode... Aí ele falou assim, não, tem que ser a mãe. Aí eu falei, tá bom, vou chamar. Eu cheguei lá, mãe, Dom Pedro está lhe convocando para colocar a batina, que você tem que ir lá na missa. Aí ela chegou para mim e falou assim, eu tenho que ir? Precisa. Aí ela, tá bom. E voltei para o seminário. Aí na hora que a gente estava na missa, colocando a batina, eu tremia mais que vara verde. Aí ela, por que você está nervoso? Você não está fazendo o que quer? Não está nervoso? Por quê? Aí eu falei assim, eu não sei o que a senhora vai falar para o bispo. A senhora pode falar qualquer coisa. Eu não sei o que vai acontecer. Aí ela, calma, não precisa ficar nervoso. Vamos colocar a sua roupa. Eu vi nos seus olhos a sua felicidade. A sua felicidade. E toda mãe quer a felicidade do seu filho. Vá e não se preocupe. E foi a mesma coisa com a minha avó. Quando eu entrei para o seminário, minha avó, no dia anterior, quebrou o joelho. Olha só, provada no fogo. Quebrou o joelho. Que coisa. Né? E assim... Eu falei assim, no leito do hospital, eu falei assim, e agora, o que eu faço? Entro, não entro? O que eu faço, meu pai? E ela, olhando nervoso, com 82 anos, ela olhando nervoso, chegou para mim, vem cá. Não fique nervoso. Se essa é a tua vocação, vá e não olhes para trás. Da mesma forma que minha mãe falou, quando eu recebi a batina. Então, assim, são essas experiências, quando nós dizemos sim à vontade de Deus, é que experimentamos na graça. Porque Deus vai fortificando e vai dando palavras certas para a gente permanecer. A gente só tem que estar com o coração disposto. Coração aberto. Coração aberto para receber essa graça, para deixar ser conduzido. Não somos perfeitos, não somos, mas Deus nos coloca na vocação para nos santificar, para nos conduzir à santidade. E é ali, mas se eu estivesse fazendo outra coisa... Não, isso não é o que vem ao caso. É o chamado, né? É o que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer a partir de hoje. Hoje o senhor é vigário em uma paróquia onde existe um fluxo enorme de turista também, né? Que é uma paróquia... Nossa de Copacabana, que nós falamos no início do programa.
tem o nome de Santa Rosa também de Lima, né? Isso. O senhor poderia falar um pouco, pincelar para nós um pouco sobre a história da paróquia, o que marca mais a vida pastoral também naquela comunidade? É uma paróquia que praticamente eu já vejo como se fosse um santuário, porque é uma paróquia que tem uma dinâmica muito grande como pastoral e como, né, os turistas, os movimentos, a gente tem confissão todos os E dias. tem uma história, né? Né, e tem uma história assim grande, então o trabalho pastoral lá é essencial, tanto que nós temos padres, né, mais de um padre para poder, né, receber. Vem pessoas de vários lugares do bairro do Rio de Janeiro para se confessar em Copacabana. Vem pessoas de longe até, a gente fica abismado que vem pessoas de longe para se confessar, mas porque trabalham em Copacabana, porque trabalham no centro do Rio de Janeiro. Então é uma paróquia que tem, como diz, é a Princesinha do Mar, é aquela que o povo passa e para e reza, né? Tem uma experiência de fé, tem um encontro, nós temos adoração o dia inteiro, né? Dentro da capela da adoração, né? Que já temos aquele ostensório que foi usado pelo Papa Francisco, Sim, sim. né? Na Jornada Mundial. Então está lá, fica exposto o Santíssimo. Então é uma paróquia dinâmica, né? Dinâmica, eu costumo dizer que também é uma paróquia que tem muitos idosos também, porque o bairro de Copacabana é um bairro idoso, né? Digamos assim, eu costumo até brincar que o grupo jovem é de 60 anos para cima, uma brincadeira, mas temos os jovens também, com certeza, dentro da paróquia, mas é uma paróquia que é dinâmica. Como eu trabalho com a pastoral familiar, com o encontro de casais com Cristo, nós vemos a dinâmica que exige ali na meio de casais que vêm de outros lugares, de outros estados, que vão residir em Copacabana e ali se sentem acolhidos, porque temos essa porta de entrada. E esse jovem é um jovem de 90 anos. Dos casais? Não, aí já dão uns 30, 40 anos. Não, mas são jovens. Eu não sei se é o Papa São João Paulo II que dizia que a juventude não é uma época na vida, mas uma qualidade da alma. Uma qualidade da alma, é verdade. Isso Os jovens estão lá. Os jovens estão lá. E aí eu sou no seu ministério sacerdotal, uma região tão movimentada como Copacabana, o senhor mesmo disse, onde encontrar a fé ali, naquele povo, tantos rostos e realidade diferente. Você percebe, assim. Conselhos também que o senhor já... Tantas pessoas te procuram ali, né? Feridas abertas, precisando de uma orientação, né? Eu vejo que é um bairro que, como sacerdote, a gente precisa também fazer o trabalho em missão nas casas, né? Nós estamos indo nas casas, nós temos essa missão de visitar os doentes, visitar as pessoas. Como eu digo que é um bairro muito idoso, tem muitas pessoas que estão sozinhas dentro dos apartamentos. Eu sempre tenho essa missão, até mesmo na hora de fazer a homilia, de convidar os irmãos a encontrar aqueles que no prédio também a gente percebe que está sozinho, que precisa de uma palavra, precisa de uma escuta, fazer o trabalho diante da escuta, né, daqueles, tanto que nós estamos fazendo o trabalho de viúvos e viúvas na paróquia. Quantas viúvas ficam felizes por aquele encontro, a gente poder trazer essas pessoas que se sentem, vivem sozinho do seu apartamento, às vezes um apartamento enorme, a pessoa está ali sozinha. Então, assim, a gente faz esse encontro, porque é uma necessidade pastoral, né, daquela paróquia, né? Tem outras necessidades, sim, mas eu acho que essa é visível diante da idade, diante das preocupações do dia a dia. E também, eu acho que uma das outras preocupações é a juventude. Como trazer a juventude para dentro da paróquia? Porque não é fácil, porque nós temos um bairro que tem muitos atrativos fora, né? Dentro da praia de Copacabana. E nós, como também responsável pelo grupo jovem da paróquia, tenho essa responsabilidade, né? Nós já fizemos o terço na praia, já fomos jogar vôlei na praia.
Então agora nós temos um grupo jovem já formado, então que foi feito através desse sair, como diz o Papa Francisco, sair dos está muros. ajudando esses jovens de hoje, né, a ouvir, a discernir a voz de Deus, e ali há tantos desafios, o senhor está ajudando, né? Então o encontro. É a igreja que precisa ir ao encontro, né? A missão, nossa missão como igreja, como representantes, vamos dizer assim, se for olhar desta forma, né? Hoje está voltando à questão da visita às viúvas, mais a parte doméstica, podemos dizer assim. E tem uma pastoral chamada Pastoral Doméstica, não tem? Tem a Pastoral Doméstica, acho que é Santa Zita, acho que parece que é. Isso, Santa Zita, que temos até a imagem Vocês dela. Têm lá a pastoral? Tem a Pastoral das Domésticas. Sim, que é importante esse trabalho, né? Elas se sentem acolhidas também, até mesmo na estrutura das festas, dos movimentos, até a terceira idade, que temos o encontro da terceira idade. O senhor tocou nesse assunto? Eu lembrei dessa pastoral, né? Acabou me fazendo lembrar. Parece que tem a Sandra, que é responsável, né? Sim, a Sandra. Tem a Graça, que é uma senhora que já foi doméstica ali há anos em Copacabana. Isso. E está conosco, trabalha, gosta de fazer um cachorro-quente para a festa junina. Está sempre à disposição e uma simplicidade, porque ela fala, estou rezando pelo Senhor. Que bom, né? Estou rezando pelas vocações, precisamos dos padres. Então ela fala de uma simplicidade, ela fala, sou sua madrinha de oração. Hoje na paróquia nossa de Copacabana, né, Santa Rosa de Lima, não podemos esquecer de falar, né? Sim. Os jovens têm procurado aí conversar sobre discernimento vocacional. Tem algum jovem? Tem algum despertar? Na juventude, a gente sabe que a Zona Sul tem uma dificuldade na parte do despertar vocacional. Porém, eu vejo já alguns jovens, sim, querendo, até para a vida religiosa, né, para as irmãs, né, digamos assim, e para os sacerdotes, temos 2 jovens que estão querendo se preparar para esta caminhada, né? Estou ouvindo, estou acompanhando, né, discernindo para esta caminhada sacerdotal. Então, estamos fazendo essa experiência, mas estamos caminhando, né, para que também sejamos testemunhos dessa graça, né? O espaço, o senhor falou sobre a questão do espaço de convivência familiar, né? Isso é importante, a visita. O senhor cria algum espaço ali mesmo na paróquia para falar um pouco sobre as famílias, as dúvidas, as orientações? O senhor tem algum trabalho desse lá? Nós temos toda quinta-feira, toda última quinta-feira do mês, melhor dizendo, toda última quinta-feira do mês nós temos um encontro com as famílias. Nós rezamos o terço, nós vivemos um momento de oração e é um momento de falar também, né, da vocação, porque às vezes a gente, como eu falei da minha mãe que não aceitava a minha vocação, a gente só acha que a vocação tem que surgir no filho do vizinho. Né? Não no nosso filho, não na nossa casa, meu filho tem que casar, tem que ter filhos, etc. Mas eu falei para minha mãe uma vez que ela veio à missa, mãe, olha, você falou que eu não ia dar filhos para você, olha para trás da missa, olha quantos netos você tem, olha quantos netos, todos eles são meus filhos. Então é esse despertar que nós fazemos também nessa campanha, como eu também faço parte da Pastoral Familiar, nessa campanha da Pastoral Familiar e do SCC. Fala um pouquinho sobre os trabalhos pastorais, quantas pastorais nós temos, né? Monsenhor Haroldo hoje é o pároco, né? É o pároco. Que foi diretor da Rádio Catedral. Foi diretor, ele fala muito bem da Rádio Catedral, com muito zelo, com certeza com saudade da Rádio Catedral. Nosso abraço para ele. Sim, sim. E assim, nós somos 6 sacerdotes. São 6? Padre, sendo que 2 padres, o Monsenhor Eloy, o Monsenhor José Matéria nos ajudam, está ali diante de nós. E tem o Padre Robson Cristo, Padre José Carlos e o Monsenhor Haroldo, nosso pároco, e esse aqui. Estamos nesta missão, né,
das confissões, das pastorais, e o Monsenhor Haroldo ele nos divide e assim, nas diversas pastorais. O padre José Carlos tem a comunicação, o padre Robson a catequese, a infantil, dentre outras pastorais, e eu fiquei com a pastoral familiar, a terceira idade, o grupo jovem. São quantas paróquias? Oh, desculpa, são quantas pastorais? Nós temos umas, se eu não me engano, mais de 10 pastorais, né? Porque temos movimentos, né? Tem outros movimentos dentro da paróquia, né? Porque além da iniciação cristã, né? Temos outros movimentos. Tem alguma capela? Sim. Temos a capela que é do colégio, né? Que é a Sagrado Coração de Maria, nessa Crequé, que é na Torneleiro, e que a gente assiste todo domingo a missa. A gente celebra a missa todo domingo nesse colégio, né? Onde tem um bom povo, mas não tem uma atividade pastoral a não ser a missa, né? Não tem uma atividade de semana como pastoral, por ser o colégio e tal. Sim, os horários das missas. No colégio semanal, aqui, não, aqui na paróquia. Na matriz, nós temos missa 8, 10, 12, 16, 19 horas. Nossa, é muita missa. Segunda. Aí de terça só 8 e 19, porque é a folga dos padres, aí tem 8 e 19. E na quarta-feira, volta a missa de segunda, com menos a missa das 16 horas. Domingo? Domingo, 8, 10, 12, 16, 17, 30 e 19 horas. Sábado também tem. E sábado da mesma forma, o mesmo horário de missa, né? Já começando com a tarde a missa de domingo, de sábado já começa o domingo. Então nós temos bastante missa, tem bastante trabalho pastoral também. Voltando para a sua caminhada sacerdotal, o senhor já deve ter vivido aí muitos momentos marcantes, né? Há algum testemunho aí ou experiência pastoral que tocou profundamente no seu coração? Você tem um amor muito grande a Santa Teresinha, que eu sei. Sim. Eu sou filho, eu falo que eu sou filho de Santa Teresinha escolhido por ela, né? E também filho de Padre Pio, porque fui ordenado diácono no dia de Padre Pio, dia 23 de setembro. Mas a experiência que eu tive com Santa Teresinha é a experiência da cruz, né? A experiência de ir ao encontro da cruz, né? Porque eu levava sempre Santa Teresinha para celebrar missa, né? Eu botava a relíquia, eu tenho uma relíquia de primeiro grau de Santa Teresinha, e eu colocava no altar para celebrar a missa. E teve um tempo que eu parei de levar essa relíquia, porque eu fiz uma experiência, um retiro, né? E esse retiro foram 7 dias a pão e água, né? Numa fazenda. E quando eu parei de levar a relíquia, já tinha uns 3 dias que faltava para terminar o retiro. E Santa Teresinha falou muito forte comigo, porque eu perguntei, mas por que eu não levo mais a sua relíquia para o altar? Aí ela disse para mim, nas orações, né? Porque eu precisava te levar até a cruz. Hoje você já conhece o caminho da cruz, mas vou estar contigo o tempo todo. Domingo? Domingo, 8, 10, 12, 16, 17, 30 e 19 horas. Sábado também tem. E sábado da mesma forma, o mesmo horário de missa, né? Já começando com a tarde a missa de domingo, de sábado já começa o domingo. Então nós temos bastante missa, tem bastante trabalho pastoral também. Voltando para a sua caminhada sacerdotal, o senhor já deve ter vivido aí muitos momentos marcantes, né? Há algum testemunho aí ou experiência pastoral que tocou profundamente no seu coração? Você tem um amor muito grande a Santa Teresinha, que eu sei. Sim. Eu falo que eu sou filho de Santa Teresinha escolhido por ela, né? E também filho de Padre Pio, porque fui ordenado diácono no dia de Padre Pio, dia 23 de setembro. Mas a experiência que eu tive com Santa Teresinha é a experiência da cruz, né? A experiência de ir ao encontro da cruz,
né, porque eu levava sempre Santa Teresinha para celebrar missa. Né, eu botava a relíquia, eu tenho uma relíquia de primeiro grau de Santa Teresinha, e eu colocava no altar para celebrar a missa. E teve um tempo que eu parei de levar essa relíquia, porque eu fiz uma experiência, um retiro, né, e esse retiro foram 7 dias a pão e água, né, numa fazenda. E quando eu parei de levar a relíquia, já tinha uns 3 dias que faltava para terminar o retiro. E Santa Teresinha falou muito forte comigo, porque eu perguntei, mas por que eu não levo mais a sua relíquia para o altar? Aí ela disse para mim, nas orações, né? Porque eu precisava te levar até a cruz. Hoje você já conhece o caminho da cruz, mas vou estar contigo o tempo todo. E ela sempre está comigo. Teve uma vez que eu fui celebrar uma missa numa igreja de São Francisco, lá em Campo Grande, e ela chegou para mim e eu falei, aqui não tem Santa Teresinha. E realmente não tinha uma imagem de Santa Teresinha em volta da igreja. Aí voa um papel, assim, do nada. Que coisa, E né? para na minha frente, o que estava no papel virado para minha frente, a imagem de Santa Teresinha. Ela é milagrosa. Né? Ela é milagrosa. Chega É em todo milagrosa. lugar, né? Ela chega em todo momento. Quando você menos pensa, ela aparece. Aparece. Isso é uma experiência da sua vida espiritual. É uma experiência da sua vida de pastoral, crescimento. tem alguma experiência? Pode nos contar? Eu tenho a experiência de que, recém-ordenado, eu fui dar uma unção dos enfermos. Sabe aquela coisa, quando você é recém-ordenado, você fala assim, será que eu dei a unção? Será que eu não dei a unção? A gente acaba ficando pleno nervosismo somente, porque nós seguimos o que a igreja pede e realiza o sacramento, mas o pós, que a pessoa veio falar comigo, falou assim, graças à sua unção, o seu sim, eu fui curado. Então essa experiência de cura, através da unção dos enfermos, me fez voltar ao primeiro amor, me fez encontrar de novo, e cada dia encontra, quando nós recebemos, não a semente que a gente lançou, mas a graça que Deus vai fazendo na vida de cada pessoa através do sim, né? Do sim que damos, do sim que fazemos, porque não é nosso, a missão não é nossa e a vocação não é nossa, é Deus que nos dá essa graça para que a gente possa A crescer. missão tem um grande significado, né? Sim. Mesmo que seja uma missão pequena, mas ali Deus está agindo, né? Sim. É muito interessante. A gente pensar, não, a missão é muita coisa, não. Pouco ali. Um atendimento a uma pessoa doente, uma escuta, né? Uma palavra. É a sua missão, é a minha, a nossa missão de sacerdote. Né? Está ao lado daqueles que nos procuram. Né? Eu aprendi essa pequenez com as irmãs do convento da clausura de Santa Teresa, que eu entrei uma vez com o cardeal, eu era cerimoniário, eu entrei para ajudá-lo. Eu cheguei lá e achei que ia encontrar irmãs tristes, sabe, dentro de uma clausura, infelizes. Mas essa não é a nossa vocação, mas a gente... Aí quando eu cheguei lá, um silêncio, mas no almoço uma felicidade, uma contemplação, as irmãs contando até piada. Não é no extraordinário, mas no ordinário. No ordinário. É no pequeno. No pequeno. No sentido. Isso que eu aprendi. Que bom, padre. Para encerrarmos então, Padre Adriano, qual a mensagem o senhor deixa aos ouvintes da Rádio Catedral, especialmente aqueles que buscam fortalecer a fé e encontrar o verdadeiro sentido da sua vida em Deus? Como eu disse, o tema que vem muito no meu coração, que eu escolhi desde aquela fazenda, o zelo por tua casa me consome, diante da fé, né, a fé é uma decisão na nossa vida. É a gente não ter medo de assumir, mesmo quando as turbulências da vida, mesmo quando as dificuldades aparecem, não ter medo, porque Deus sempre tem a última palavra e é a palavra de verdade. Porque é Ele que fortifica, Ele que nos ajuda, Ele que nos conduz. É não ter medo de assumir a vocação, não ter medo de dar o sim, porque como Maria, que mesmo nova, na sua juventude, soube dar o sim e acolher tudo
diante da graça, a gente possa acolher e não ter medo de assumir esta vocação que Deus está chamando, porque Ele nos chama a uma outra e verdadeira vocação, a santidade. Muito bom, Padre. Padre Adriano, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Encontro com as Paróquias. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua missão na paróquia que hoje o senhor está servindo. E a você, ouvinte, querido ouvinte, que nos acompanhou no Encontro com as Paróquias, eu desejo um domingo abençoado com muita fé. Até o próximo programa, se Deus quiser.